Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Pessoal, eu quero aqui agradecer vocês, tá? Por mais uma vez você estar aqui presente para a gente estudar juntos, né? A Bíblia Sagrada na nossa série a respeito do Espírito Santo, né? A gente tem visto muito, a gente vê muito falar sobre o Espírito Santo, mas a gente acaba que não entende muito, né, do Espírito Santo. E na realidade a gente precisa do Espírito Santo diariamente na nossa vida, tá? Então nós devemos conhecer não só de Deus, o Pai, mas também de Jesus Cristo, Filho, e também do Espírito Santo, né? O nosso Consolador, o nosso Professor, o nosso Guiador, o nosso Iluminador e vários outros atributos do Espírito Santo, né? A gente tem estudado aí pelo longo, né, da série vários princípios, vários atributos, né, do Espírito Santo, né? E isso tem ajudado bastante a gente na fé, né? Eu confesso a você que eu também tenho aprendido muito, né? Porque a gente aprende todo santo dia. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele está me dando de estudar a sua palavra, né? E também agradecer você por fazer parte desses estudos, tá certo? Isso me fortalece e isso também te fortalece, tá? A gente só tem a ganhar quando a gente estuda a palavra de Deus da forma correta, como ela é, tá certo? Como ela é, completa. A palavra de Deus, ela só muda o nosso caráter, o nosso ser, ela só muda o nosso coração quando a gente aceitamos ela completa, tá certo? Então a palavra de Deus, ela existiu para a gente aceitá-la completíssima, tá certo? Se fosse só uma parte, Deus tinha deixado só uma parte. Então se Ele deixou a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, é para a gente estudar, aprender e praticar todos os ensinamentos que ela ensina, que o Espírito Santo ensina através da palavra de Deus, tá certo? Então, como de costume, né, eu falo para você, a gente nunca começa um estudo, nunca abre a palavra de Deus sem fazer uma oração, tá certo? E a gente nunca estuda com alguém, com um pastor, com um bispo, com um diácono, com qualquer pessoa que seja. A gente nunca estuda sem acompanhar pela Bíblia. Por quê? Porque o mundo está perdido. O mundo está cheio de pessoas que estão tirando proveito de alguma forma, tá? Usando a palavra de Deus para aplicar os seus próprios interesses, tá certo? Então, por isso, a gente tem que fazer estudo com qualquer pessoa, mas temos que acompanhar na Bíblia. Porque se aquela pessoa estiver te ensinando uma coisa que não é verdade, você está com a Bíblia na mão e você vai saber que ela está mentindo. Então você deixa de estudar com essa pessoa porque ela é mentirosa, tá certo? E Deus não faz parte da mentira, Deus não ama a mentira, Deus é contra a mentira, tá certo? Então se essa pessoa te ensinar alguma coisa que não é bíblico, essa pessoa está mentindo e essa pessoa não merece que você estude mais com ela. Porque ela não está te ensinando a verdade, vai te ensinar o que é mentira e vai fazer você se perder. Porque ela te ensina o que é mentira e depois você fica bom nisso e começa a ensinar o que é mentira a outras pessoas. E aí é que vem o problema, tá? Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Aquele que aprender coisas erradas e ensinar aos meus pequeninos, ele será chamado pequeno no reino de Deus. Mas aquele que aprendeu certo e ensinar essas verdades aos meus pequeninos, ele será chamado grande no reino de Deus. Tá bom? Então, feche seus olhos, vamos orar a Deus para nós começar o nosso estudo de hoje, tá bom? Nós vamos fazer agora o estudo de número 13 da nossa série, tá bom? Feche seus olhos. Querido Deus, neste momento, Senhor, eu estou aqui. Na tua presença, eu e essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor, pessoas inscritas no canal, pessoas que estão só visitando, pessoas que ainda vai chegar neste canal, pessoas que nunca nem conheceu esse canal, Senhor, mas as pessoas que for chegar, que as pessoas venham sentir o desejo ardente de conhecer mais de Ti. Pai, neste momento te pedimos a unção do Espírito Santo, o nosso professor,
o nosso Consolador. Senhor, permita que a nossa mente, Senhor, seja aberta. Abra, Senhor, a nossa mente para a compreensão. E abra o nosso coração para a aceitação plena da Tua palavra. É o que eu te peço, não em meu nome, não por mérito meu, não por mérito nosso, mas te pedimos em um nome do único Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bem, oração feita, tá? Oração feita. Meus olhos estão vermelhos porque a gente trabalha em obra, né? E acaba caindo coisas dentro, cisca, esses trem, tá? A voz, nariz, a poeira, é tudo, tá certo? Então você não se preocupe com isso porque eu vou estar aqui, né? Aqui lá eu pego no nariz, no olho, porque coça, né? Por causa da poeira. O nariz também enche de poeira e fica meio complicado, tá? Mas a palavra de Deus, ela tem que ser estudada, né? E não é por causa disso que a gente vai deixar de estudar, tá certo? Peço que você entenda. E vamos lá. Hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre a iluminação do Espírito Santo, né? Eu acredito que você tenha visto falar muito sobre iluminação, né? Tipo, você conhece uma pessoa que é muito trabalhadora e você olha para aquela pessoa e fala, nossa, esse rapaz ou aquela mulher, ele é muito trabalhador, muito direito, essa pessoa, ela é iluminada, né? Ou então você conhece uma pessoa que gosta de fazer ações solidárias, né? Ajudar as pessoas, ajudar o próximo. E você fala, olha, aquela pessoa ali é uma pessoa de Deus, viu? Ela ajuda as pessoas que necessitam, ela está sempre ajudando a quem precisa. Que pessoa iluminada, né? Mas hoje nós vamos falar de uma iluminação, de um iluminador, né? De uma iluminação diferente. Quando você é iluminado pela palavra de Deus, você é iluminado pelos caminhos do Senhor, né? Você é iluminado pela proteção divina. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, tá bom? Nós vamos falar sobre a iluminação do Espírito Santo, tá certo? Eu gostaria de começar lendo um pequeno texto com você, tá certo? Já vai aí separando a sua Bíblia Sagrada para fazer acompanhamento, tá bom? Porque aqui a gente fala e depois a gente vai na Bíblia junto com você, para você ver que o que a gente está ensinando é realmente o que está na Bíblia Sagrada e não o que a gente acha. A gente nunca estuda aqui achismo. Tudo que a gente estuda aqui é trazido pelo Espírito Santo diretamente da Palavra de Deus, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. O mesmo Espírito que revelou e expirou as Sagradas Escrituras é o único que pode nos ajudar a compreendê-las corretamente. Assim, o Espírito Santo não apenas assume o papel de escritor, mas de professor das Escrituras. Veja bem, o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever as Sagradas Escrituras é o mesmo, né? É o único, né? Ele é o único que pode nos ajudar a compreendê-las. Você entende? Você entende por que a gente tem que fazer uma oração antes de abrir a palavra de Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo para que ele venha nos guiar, nos conduzir, nos ensinar o que a palavra de Deus está falando ao nosso coração, para que a gente venha a aprender e ser guiado pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo nos ajude a permanecer nos caminhos de Deus, praticando os ensinamentos que a Bíblia Sagrada nos ensina. Você entendeu? Então, por isso, nós precisamos do Espírito Santo diariamente. Eu sei que é difícil você orar diariamente, é difícil você orar e pedir pelo Espírito Santo, mas devemos fazer isso. É isso que a palavra de Deus nos ensina, tá bom? Então, para dar atenção sobre isso, que eu estou falando para você, que o Espírito Santo ele é o único que pode, né? Que é o único que pode nos ajudar a compreender, né, a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Por isso nós necessitamos de ser iluminados por ele, tá bom? Abra sua Bíblia. Nós vamos olhar aqui João 14, 26, tá? Nós vamos olhar dois livros, João 14, 26. Vamos lá. João 14, 26.
João 14, 26, tá bem aqui, João 14, versículo 26. Olha só. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ok? O Espírito Santo, o Consolador que é o Espírito Santo, né? A quem o Pai enviará em meu lugar, né? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem está falando aqui? Jesus Cristo. Aqui em João 14, 26, Jesus Cristo está falando para os discípulos, né, que o Pai, Deus o Pai, iria enviar no lugar dele, né, para substituí-lo, o Espírito Santo, né? Para quê? Para que ele faça, para que ele venha nos ensinar e fazer nós lembrar de tudo que Jesus tem dito na sua palavra. Entende? Então, você percebeu que o Espírito Santo é o único que pode nos conduzir, nos ensinar, nos guiar. Entende? Através de tudo que a gente aprende, de tudo que Jesus deixou pra gente aqui. É o Espírito Santo que nos guia. Então a gente necessita do Espírito Santo diariamente. Porque nós pecamos diariamente. Corremos o risco diariamente de nos unir com o povo que está correndo atrás da perdição sem controle. Tá bom? Então nós precisamos do Espírito Santo diariamente. Tá certo? Olha só, eu gostaria de ver com você agora, olha, 1 Coríntios 2, capítulo 2. E nós vamos olhar o verso 13 e o 14. Olha só. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, certo? Então aqui nós estamos falando de sabedoria, né? O capítulo 13 está dizendo assim, ó, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Tudo bem? Então, aqui nós vemos que os profetas, né, os escritores estão falando, né? Estão falando dos ensinos do Espírito Santo. E tudo isso que eles estão falando não é de sabedoria humana, mas sim de sabedoria e ensinamento do Espírito Santo, né? Que está falando de coisas espirituais, ensinadas pelo Espírito Santo, né? E conferindo, olha só, o Espírito Santo ele a ensina e ainda confere, para ver se está ok. Então ele instruiu os escritores a escrever a palavra de Deus, a Bíblia, e ao mesmo tempo ele ainda conferiu, né? Conferiu coisas espirituais com coisas espirituais, ok? Então esses são os dois versos que a gente ia ler aqui. Deixa eu fazer outra leitura para você. Olha só. Sem iluminação da mente humana pelo Santo Espírito,
a Bíblia jamais poderá ser compreendida, entendida. Ele é o melhor professor que alguém poderia desejar. Tão somente com o auxílio do Espírito Santo, que pesquisa até mesmo as profundezas de Deus. Olha para você ver que coisa interessantíssima. Eu vou ler novamente para você entender. Eu gosto de repetir as coisas maravilhosas. Olha só que ensinamento maravilhoso nós estamos tendo aqui neste momento. Ó, sem a iluminação da mente humana, sem que a sua mente seja iluminada, né? Iluminada pelo Santo Espírito, certo? Sem que a sua mente seja iluminada pela mente, sem que a sua mente seja iluminada pelo Santo Espírito. Olha só, a Bíblia Sagrada jamais poderá ser corretamente entendida. Corretamente, tá vendo? Você já viu pessoas que abrem a Bíblia sem orar, sem pedir discernimento, sem pedir o Espírito Santo? Abre a Bíblia e lê, e daqui a pouco lê uma coisa aqui e sai falando uma coisa que não tem nada a ver. Nem tudo que você acha que parece ser que está escrito na Bíblia é realmente aquilo que você está lendo. Você tem que olhar contexto, você tem que olhar em outros livros, você tem que refletir, meditar, entendeu? Pegar palavras, traduzir palavras para ver se aquela palavra é realmente aquilo que está falando, o que significa aquela palavra, e isso tudo só é capaz com a iluminação do Espírito Santo, tá certo? Olha só, a Bíblia jamais poderá ser compreendida, entendida, né? Poderá ser corretamente entendida. Ele é o melhor professor que alguém poderia ter. Tão somente com o auxílio do Espírito Santo, que pesquisa até mesmo as profundezas de Deus. Olha só, pode alguém conhecer a vontade de Deus revelada em sua palavra? Pode alguém? Eu vou dar um exemplo para você. Da palavra de Deus que ficou selada e nem mesmo o escritor não ficou sabendo o que queria dizer aquelas palavras. Livro de Daniel. Lembra do livro de Daniel? Já ouviu falar do livro de Daniel? Pois é, aquele livro ele foi selado, tá? E aquele livro ele só foi desvendado em 1844, tá? De 1843 a 1844, que ele foi desvendado. Por quê? Por causa do Espírito Santo que agiu nas pessoas, tá? E chegou o tempo determinado por Deus que ele seria revelado. E hoje todos temos a oportunidade de entender o livro de Daniel. Mas antigamente, ninguém poderia entender. As pessoas lutavam para entender e não tinha jeito. Não entendia. Porque não tinha o Espírito Santo iluminando aquelas pessoas, né? Não tinha a iluminação do Espírito Santo para isso ainda. Tá bom? Então, por isso, eles não compreendiam. Lutava, mas não compreendia, né? Então, olha só. Pode alguém conhecer a vontade de Deus revelada em sua palavra? Olha, vamos conferir aqui, ó, 1 Coríntios. Vamos aqui, 1 Coríntios mesmo, nós vamos olhar verso... Aqui mesmo no verso 2, e nós vamos olhar o 10, olha só. 2:10. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você entendeu agora? Quem pode entender?
Então, por isso que Deus revela o Espírito Santo, e o Espírito Santo que nos revela a saber a respeito da palavra de Deus. Então, é impossível, até hoje é impossível a gente entender a palavra de Deus sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você vai ler a Bíblia e vai ficar como se você estivesse lendo um livro normal, qualquer outro tipo de livro, tá certo? Então, para você entender a Bíblia Sagrada, você tem que ter iluminação do Espírito Santo. Olha o que o texto está falando aqui, ó. Mas Deus nolo revelou. Revelou a quem? Ao Espírito Santo. Pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Para você saber que nós necessitamos da iluminação do Espírito Santo todo santo dia. Tá bom? Todo santo dia. Então hoje foi o vídeo de número 13 falando da iluminação do Espírito Santo. Eu espero que da agora para frente, todo santo dia você venha orar e no meio da sua oração você peça a Deus a iluminação do Espírito Santo na sua vida. Tá? Não só para ler a Bíblia, mas para todo o seu santo dia. Você precisa do Espírito Santo na sua vida o dia inteiro, dia e noite na sua vida, tá? Em tudo que você for fazer. Se você pedir o Espírito Santo, ele vai te guiar da melhor forma, tá certo? Ele vai te guiar da melhor forma. Ele é o seu, o meu, o nosso Consolador. Assim prometeu Jesus Cristo. Vou para o Pai, mas mandarei um outro Consolador. Tá certo? Um abraço para você. Eu te agradeço muito mais uma vez por você estar aqui. Espero que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que Ele envie o seu Santo Espírito para que nós possamos ser conduzidos aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um dia ser recebido uma coroa na sua e na minha e na nossa cabeça. Em nome de Jesus. Amém.